A paz do Senhor. Espero que a semana de vocês tenha sido uma bênção, apesar do calor, né? Mas foi bênção mesmo assim, amém? Bom, aqui como vocês viram, a gente preza muito por esclarecer o que entra e o que sai da igreja. Porque eu acredito que muitos de vocês já têm visto, têm ouvido sobre essa questão do dinheiro. E a Bíblia, Jesus foi uma pessoa que falou muito sobre o dinheiro. Mas ele falou sobre o dinheiro exatamente nesse contexto. Cuidado com o dinheiro. Não deixe o dinheiro subir e entrar no seu coração. Não vive buscando somente o dinheiro, mas sim a presença do Senhor. E a gente tem visto que muitos pastores, muitos líderes têm se perdido exatamente nesse ponto. No ponto onde quanto mais dinheiro entra, melhor. E assim busca somente o dinheiro e esquece de quem verdadeiramente precisa ser buscado, que é Cristo Jesus. Então a gente é claro com o que entra, com o que sai, com o que vem, o que não vem. A gente tem muito zelo, graças a Deus, por essa questão. Porque a gente tem passado por algumas igrejas, a gente tem congregado em algumas onde isso não é mostrado. E infelizmente a gente viu muitas coisas sendo feitas errado perante a Cristo Jesus. E o nosso zelo é com Ele, somente com Ele. Bom, convido os irmãos agora a estar abrindo a Bíblia comigo, assim como escreveu Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por favor, irmão. Obrigado. Oh, aleluia. Esperar o povo abrir também, né? Porque... Paga aí, irmão, paga aí. Vamos na Bíblia, gente. Aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Bom, a gente vive um momento lindo, no momento da nossa conversão, onde a gente recebe o primeiro amor. A gente começa a querer entender, saber quem é Cristo, quem é Jesus, quem é Deus, o que a Bíblia diz, o que esse livro maravilhoso diz, né? A gente lê, a gente fica fascinado, a gente quer ler cada vez mais, porque a gente vai entendendo, vai conhecendo, e tem coisas que a gente já leu, relê, a gente conhece coisas novas, porque a palavra é viva e eficaz, amém, irmãos? Isso que é importante a gente entender, que a palavra se renova todos os dias, a palavra se renova todos os dias nos nossos corações, então a gente tem que buscar a palavra de Deus, seja pelo que for que você está passando, uma necessidade, um amparo, um acolhimento, uma dúvida, um trabalho, uma nova forma de trabalho. Busca em Deus, busca nas Escrituras. Deus tem a palavra para tudo. Deus é o nosso consolador, o Espírito Santo nos consola. E a palavra dele, através da palavra dele, que a gente conhece verdadeiramente onde queremos chegar e onde temos que chegar. O nosso destino, como eu sempre digo aqui, o nosso destino é os céus. Nosso destino é estar com Cristo. Mas para estarmos lá, temos que viver em santificação, em santidade. Fazer o caminho que Cristo fez. Esse é o mais importante. E uma nova criatura, o qual que ela faz como uma nova criatura, qual é os primeiros passos? Amor a Cristo Jesus, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Então a gente vai estar vendo detalhadamente isso, estudando junto sobre isso. Agora, primeiramente, eu vou falar para vocês sobre os caráteres de umas pessoas na Bíblia, dos irmãos nossos, antes do batismo do Espírito e depois do batismo do Espírito. Então, o primeiro que eu coloquei aqui para a gente estar estudando Juan, você pode abrir para mim Mateus 16, versículo 22, por favor. Obrigado. Amém. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Então aqui a gente vê algo de Pedro, no momento onde Jesus falou com os discípulos, que estavam anunciando a sua morte. Jesus estava falando que era chegado o seu tempo estava chegando, que alguém ia entregar ele, que ele seria entregue, ele seria morto. Então Pedro, como um bom discípulo, olhou para Cristo, chamou ele: Jesus, vem aqui. Isso aqui é eu que estou falando, gente, está lá na Bíblia não, tá? Mas eu estou, né? Vem aqui, uma ilustração.
vem aqui comigo, aqui, vamos conversar. Aí Jesus chegou até Pedro, falou assim, então, ouvi o que você falou. Legal, né? Comovente até, mas muito duro isso aí. Vai morrer? Não. Jesus, eu estou falando, vai morrer não. Repreenda isso aí, vai morrer não. E a gente vê que depois desse versículo, Jesus fala com Pedro, né? E a gente pega e vê depois uma pós sobre isso, sobre que é Judas. Né? Quando Judas vai entender que o sacerdote e os fariseus para entregar Jesus já, ali no monte da Getsemane, Jesus chama ele de amigo, né? Aí tem uma contradição muito boa desses dois, que Jesus repreende Pedro, fala, afasta-se de mim, Satanás, né? Que Satanás tinha falado através da boca de Pedro. E depois tem Judas, que é chamado de amigo. E a gente fica sem entender. Por quê? Por que um amigo que quer te falar para Jesus, não vai acontecer isso com você não vai morrer. E um que vem entregar Jesus, que vem exatamente para que se cumpra aquilo que as Escrituras dizem, Jesus nos chama de amigo. Sendo que a nossa visão, a gente fala, esse aí é um inimigo. Ele não é um amigo, ele é apenas um inimigo. E Pedro é um amigo, porque Pedro falou o que muitos de nós faria. Muitos de nós falaríamos isso. Não, irmão, vai em paz, não vai acontecer nada não. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar. Eu sei que você está falando isso aí, que Deus te falou, mas não vai acontecer não. Deus vai escrever novamente. E aí eu parei para pensar e fiquei pensando, refletindo sobre isso, sobre essas duas coisas. E o mais incrível que a gente tem que entender que acontece, por que Deus, Jesus, repreendeu Pedro? Porque Pedro estava tirando ele do seu propósito. Ele foi enviado para morrer por nós. E Judas, que é o inimigo, Judas não estava colocando no propósito. Então Pedro, tirando ele do propósito, Jesus o repreendeu, chamando ele de Satanás. Que Satanás teria falado através dele. Mas Judas colocou ele no propósito onde Deus queria. Esse é o ponto mais importante da nossa vida. Às vezes a gente recebe algo dos amigos que é bom, é importante. Mas os amigos conhecendo a gente, sabendo, vai querer ser carinhoso. Não, irmão, vai dar isso aí, dá tudo certo, tal, é benção, é benção. Mas às vezes uma pessoa estranha que nos repreenda, que nos exorta, é importante escutar e não ficar bravo. É entender qual é o propósito de Deus sobre isso. Qual é o plano de Deus sobre essa situação. E o mais incrível que pareça, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu ouvi muito isso. Eu pareço com Pedro. Eu tenho isso de Pedro. Eu na Bíblia, assim, lendo dos discípulos, eu sou mais parecido com Pedro. Aí você fala, pessoa, cheio de espírito, né, irmão? Igual em Atos, né? Pregou com fervorosidade a palavra, 3.000 pessoas se converteu. Não, nervoso, bravo, pessoa rancorosa, pessoa ali, né, com a faca ali cortando a orelha dos outros, igual foi Pedro cortou a orelha de Malco, né, quem se lembra? As pessoas, às vezes, quer identificar em outros, mas da forma negativa. Não, eu sou igual a ele. Mas como? Esse senso aqui, você vai ver, não, irmão, mas ele não é bom não, né? Não é legal não. Vamos ver Pedro convertido, Pedro cheio do Espírito. Não Pedro só porque Pedro desceu as águas e andou com Cristo. Isso é o mais importante a gente saber. Infelizmente acontece. Muitos de nós somos batizados, mas não somos batizados no Espírito. E a gente tem que buscar o Espírito, o batismo do Espírito. Porque o batismo nas águas é o que Jesus fez, é o mandamento para nós fazer. Nós fazemos exatamente isso. Ao nos entregar a vida para Cristo, a gente espelha em Cristo Jesus. Jesus fez, eu também vou fazer. Eu vou descer as águas. Mas o batismo não salva ninguém, irmãos. Amém? O batismo não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Aleluia. É através da graça. Então a gente esquece desse detalhe. Às vezes a gente se batiza, né? Desce as águas ali, bebe um pouco d'água, afogado às vezes. Sai e fala, agora sim, estou no céu. Não, tem um caminho ainda a seguir. E outros se espelham muito no ladrão na cruz. Vive uma vida toda suja, toda torta, e fala, no último momento eu me arrependo e está tudo certo. Às vezes, não. Infelizmente, às vezes pode ser que você não tenha o tempo que o ladrão na cruz teve. E eu vejo muitas pessoas usando o ladrão na cruz no senso de tipo, não, ele foi salvo sem ter se batizado. Aí eu falo, irmão, você queria o quê? Que Jesus parasse o tempo, descesse da cruz, descesse o ladrão, vamos ali que eu vou te batizar, batizou, voltou para a cruz, morreu. Aí, pronto. Agora você está no céu porque você se batizou. A gente tem que ser adultos, né?
Porque o ladrão ele não tinha ouvido sobre Jesus, não tinha escutado sobre Jesus, judeu. Então, quando Jesus estava ali, eles estavam todos tirando sarro de Jesus. Tinha 2 ladrões, eles tiravam sarro de Jesus e gozavam, porque eles escreveram o rei dos judeus na cruz de Jesus. Jesus foi morto, eles não sabiam, mas era uma profecia, amém? E escreveram reis dos judeus. Então os fariseus estavam ali embaixo, falaram, você não é Elias, estão clamando Elias, desce daí, ele está clamando Elias, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ele vai descer da cruz, ele tem que descer, você não é rei, você não é Deus, você não tem outro reino, se salva a si mesmo. Os ladrões também estavam falando isso. Só que algo interessante, que um ladrão depois olha e ele percebe. Ele tem um encontro com a graça de Deus. Ele olha para o outro tirando sarro, e ele fala assim, você não tem temor a Deus não? Você não tem? Nós merecemos isso. Ele não. Ele está pagando o nosso preço. Aí ele olha para Jesus depois, fala, quando você estiver no seu reino, lembre-se de mim. Então Jesus tem aquela frase que a gente usa, né? Ainda hoje você estará comigo. Então a gente tem que buscar isso, sabe? A questão do batismo nas águas é benção, a gente tem que passar por lá. Mas é o início da nossa caminhada. É o início da nossa vida com Cristo. A gente vai ser renovado a partir dali a gente, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e a partir dali a gente vai começar a viver a vida em Cristo Jesus. Bem-vindo, irmãos. Juan, abre para mim João 18:10, por favor. Obrigado, Juan. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então acho que muitos de vocês já devem ter visto, devem ter lido que Pedro ele era essa pessoa. Uma pessoa que agia no impulso, no calor do momento. Então quando ele viu ali que Judas chegava, junto com os sacerdotes, os escribas, os fariseus ali, ele olhou e falou assim, não é possível. Judas traiu Jesus? Não vou deixar mesmo não. Pegou, sacou a espada e Malco estava ali e já deu só uma. Não pegou o pescoço, pegou a orelha, né? Tirou a orelha fora. Jesus foi lá depois, colou a orelha de Malco, né? E a gente vê essa questão. Que Pedro tentava fazer o que era certo, mas da forma errada. Ele tentou até o último tempo, até o último minuto, tirar Jesus do propósito que Deus tinha enviado. E às vezes a gente vai passar por algo que é doloroso, é difícil, faz mal, mas a gente tem que aceitar e passar por isso, porque é o propósito que Deus quer que a gente passe. Eu sei que às vezes é difícil, a gente olha e fala, não consigo, não dá. Algo que a gente contou ontem para os irmãos, que eu posso aqui compartilhar com vocês, é sobre a minha esposa. Não tem problema não, acredito, mas não tem problema não. A gente teve alguém da família que, quando a gente veio pra cá, fez muito mal pra gente. Foi uma pessoa que, enfim, foi usada mesmo por Satanás. E a gente tinha um problema em perdoar ele. Toda vez que a gente pensava nele, a gente se sentia mal, sabe? Que lá doía, no fundo das nossas almas. Eu lembrava das situações que a minha esposa chorava, que ele tentou separar a gente, ele tentou fazer de tudo. Foi uma pessoa difícil. E a gente depois mudou aqui para Lausanne, a gente habitava em Friburgo antes. E a gente veio para Lausanne, a gente começou a congregar aqui numa igreja. E a gente falou, graças a Deus, tudo certo, agora não vai ver mais essa criatura, amém? A gente pensava assim, irmãos, né? E Deus trabalha de uma forma diferente. Porque por nós, a gente não ia até Ele. A gente falou assim, não, a partir de agora Deus perdoa, né, o que a gente fez, né, as coisas, então agora é nova criatura. Então agora é daqui para frente. O passado já era, não pertence mais. E a gente ficou ali, congregou, estava congregando, e um certo dia, quem que chega na porta dessa igreja? Vem lá de Friburgo, o bendito familiar, apareceu lá.
Aí no primeiro dia a gente ficou assim, não é possível, a esposa ficou toda assim, não acredito, como assim, veio lá de Friburgo, tá aqui, meu Deus, que isso, o que vai fazer? Enfim, a gente não conseguiu conversar com ele, a gente foi pra casa. E a gente ficou pensando sobre isso, sabe, pensando sobre o que tinha acontecido ali, falando, meu pai, mano, como foi? A gente ficou conversando, assim, não sei o que a gente faz? Porque a gente tem que perdoar, né, a palavra diz que tem que perdoar, se nós não perdoa, Deus não perdoa, a gente vai entrar no céu por isso. A gente ficou refletindo isso a semana toda. Eu falei, será que vem a próxima semana? Será que vai vir no domingo? A gente vai no culto? E a gente foi no culto e apareceu ele com a família. E nesse dia, eu olhei e falei, não, nova criatura. Isso aí já não me dói mais. Eu tive que passar por isso. Passei, consegui passar. Mas agora já era, já foi. Não vivemos mais nisso. Então, no final do culto, a gente chegou até ele, conversou, minha esposa falou pra ele, te perdoou por tudo que fez, também perdoei, os filhos dele estavam ali, a gente abraçou, tudo mais. A gente não tem convivência com eles, mas a gente perdoa. E se a gente vê hoje, a gente conversa, sabe? É algo que era difícil aceitar e não dói mais. Então, Deus é assim. Às vezes tem certas coisas nas nossas vidas que a gente vai passar, que a gente não quer que aquilo aconteça. Que a gente tenta fugir, a gente tenta dar um jeito, né? Um jeito brasileiro que a gente fala, de fugir das coisas sérias, né? Evitar as conversas mais sérias da vida. Mas algo incrível, a gente que está em Cristo, é que Deus faz o caminho para isso acontecer. Mesmo você tentando fugir. Quem aqui não se lembra do irmão Jonas? Deus mandou ele pregar para ir para a cidade. Entrou no barco, o que ele fez? Foi para o lado da Espanha. Queria fugir de Deus. Começou a ter uma tempestade, o pessoal ali começou a ficar preocupado, está acontecendo, tem alguém que tem alguma coisa errada, não para isso. Até que ele falou, sou eu, jogue eu no mar, que isso vai passar. Jogaram Jonas, veio o peixe, engoliu Jonas e vomitou ele lá na praia da cidade. Ele foi, pregou, as pessoas se arrependeram, e ele falou, sabia, por isso que eu não queria vir, entendeu? E Deus deu um sermão nele, uma bronca nele, falando, quem é você, quem que você pensa que é? E Deus fez ali uma planta para ele, deu sombra para ele, ele reclamou que a planta já não estava ali mais, Deus falou o que para ele? Eu que fiz. Não foi você. Eu que faço as coisas. O nosso dever, como cristãos, como irmão em Cristo, é obedecer. Obedecer ao nosso Senhor. E muitas das vezes a gente acaba não obedecendo. A gente acaba indo por o que nós pensamos e o que nós queremos. E não o que Deus quer. E o irmão Pedro, como a gente viu, foi essa pessoa. Jesus disse a ele como ia acontecer. Jesus avisou ele como Jesus iria morrer. Mas Pedro não aceitou. Pedro não queria aceitar esse destino. Ele falou, não, eu vou tentar fazer, não vai acontecer isso não. Ele foi e cortou a orelha de mal, repreendeu Jesus. Teve outras coisas, mas eu não quis colocar não, senão ia ficar muito longo só o conto de Pedro. Mas algo para a gente se pensar é o que Deus quer. O que Deus nos chamou para fazer. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Se perguntar a Deus e não nos perguntar a nós mesmos. Porque muitas perguntas que a gente faz para nós mesmos não é o que Deus quer. E a gente sabe, mas a gente ainda insiste, né? Insiste um pouco ainda. Então é importante a gente ver isso e saber sobre isso. Bom, põe para mim Atos 2:14. Obrigado. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então a gente vê aqui Pedro pegando com autoridade, onde 3.000 pessoas se convertem, e umas pessoas que estão ali estão ouvindo as pessoas falarem outros idiomas do seu local, né? Da sua cultura. Ele fala, esse povo deve estar bêbado. Aí Pedro repreende eles falando que são 9 da manhã.
ainda dá o que o profeta Joel disse, que Deus ia derramar o Espírito Santo sobre todos nós. Hoje todos nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um de vocês aqui. Zelem por Ele, orem por Ele, falem com Ele, mas não o decepcionem. Saibam disso. Não entristeçam o Espírito Santo. De todas as coisas que a gente vê sobre blasfêmia, contra Deus, perdoa. Contra Jesus, perdoa. Mas não contra o Espírito Santo. Então não entristeçam o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Vivam perante a palavra. Vivam perante a verdade do Evangelho. Vivam uma vida de crente, de cristão, na sua vida diária, não somente aos domingos. Não somente quando está junto com uma pessoa da igreja, com outro irmão da igreja. Vivam principalmente quando não estão com pessoas do mundo, que a gente chama de pessoas ímpias. Seja você o cristão perto deles. Seja você a luz para eles. Seja vocês a ponte para que o Espírito Santo possa os convencer do erro e do pecado. Vocês já estiveram lá. Vocês já passaram por isso. Eu sou uma prova viva que Deus muda qualquer pessoa. Deus pode mudar qualquer pessoa. Não importa a dificuldade que seja para a gente olhar e ver, a dificuldade de olhar uma pessoa e falar: esse cara é muito mau, esse cara é ruim, esse cara é tudo de ruim. Mas Deus pode fazer a mudança na vida dele. Deus muda qualquer pessoa. Basta você dar uma chance, oportunidade, abrir o seu coração, aceitar que você é um pecador, que você está indo para o inferno. O nosso destino, se não fosse através da graça, não fosse pela graça, era o inferno. Mas Deus nos amou tanto, nos amou de uma maneira, de uma tal maneira, que a gente nem consegue imaginar, nem às vezes nem consegue compreender o amor de Deus por nós. Que entregou seu Filho unigênito na cruz, por cada um que está aqui. Para que estejamos a salvação, para que tenhamos a salvação, para que possamos conhecer Deus na sua glória, para que vivemos com Ele na glória, para que saímos desse mundo cruel, desbravado da glória de Deus, e alcancemos a salvação em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Graças a Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Aqui a gente usa sempre aquela frase clichê, né? Os humilhados serão exaltados. Está repreendido, irmãos. Está repreendido. A gente vê que é sempre aquele que se humilha. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Então, não é que você, às vezes a pessoa está sendo humilhada, você fala: você será exaltado. Ao contrário, irmão, você aceita a humilhação. Você se humilha perante a Deus, a Cristo. E Ele vê, Ele consola você, Ele estende a mão. Ele é nosso guia, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Pai. Ele é Pai. Não somente de Cristo Jesus, mas nosso. Deus é nosso Pai. Ele quer o nosso bem. Sempre quer o nosso bem. Por mais que a gente esteja errado, por mais que a gente erra diariamente, Ele está ali para nos consolar. Está ali para nos consolar, trazer, falar: filho, continua, está tudo bem, acontece. Mas que a gente não viva isso todos os dias. Não fazemos de um pecadinho algo que você dorme com ele, acorda com ele, conversa com ele, íntimo. Não tenhamos intimidade com o pecado, irmãos. Pelo contrário, busquemos intimidade com o Espírito Santo, com Deus, com Cristo, com a palavra dEle. Sejamos mais íntimos da palavra dEle. Busquemos mais a palavra dEle, a verdade dEle, a vida dEle. Como que podemos fazer isso? Lendo, aprendendo, passando tempo com Ele. Quantos de nós erramos nesse quesito?
Passamos tanto tempo com tantas coisas desse mundo, e não conseguimos passar 30 minutos com Ele. Uma oração por irmão que está de joelho, às vezes parece uma eternidade. Você olha no relógio, passou 5 minutos. Mas para você fala, meu Deus, estou aqui já faz 1 hora. Meu Deus, não sei mais nem o que falar, já falei tudo, Senhor. Me ajuda agora aqui. Mas faça disso um hábito, comece assim. É difícil no começo, talvez seja difícil. Para alguns não, mas para alguns sim. Mas faça disso um hábito. Tenha esse hábito. O mesmo hábito que todos nós temos de tomar banho, de escovar os dentes, de comer. O hábito de falar. Faça disso um hábito com Deus. Busquemos esse hábito nele. Comecemos com 5 minutos, passemos a 10, passemos a 15, passemos a 20. E assim vai. E flui a graça de Deus em nós. E logo você vai querer ficar ali, você vai estar fazendo outra coisa, falando, mas eu queria estar lá, eu queria estar ali. Oh Deus, eu não estou conseguindo, mas eu queria estar lá ajoelhado, clamando à sua volta. Clamando por Ti, meu Pai. Eu preciso de Ti, me preencha. Esteja comigo, ó Pai. A gente olha para as pessoas e fala, Deus, toque essa pessoa, para que ele sinta o verdadeiro amor, para que ele sinta o verdadeiro caminho, para que ele conheça o Senhor, que o Senhor o ama tanto. Pessoa angustiada, aquela pessoa angustiada, perdida. Você é perdida, por quê? Porque não tem Cristo. A gente já foi essa pessoa. Muitos de nós já fomos essa pessoa, irmãos. Deus nos salvou, estamos salvos hoje, através dele, santifiquemos através dele, mas oremos pelas pessoas também. Sejamos sábios, sejamos autoridade como Pedro teve, quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Não aquela pessoa impulsiva, colérica, agressiva verbalmente, falava sem pensar, mas não, batismo no Espírito Santo, autoridade, sábio nas palavras. Como que a gente busca isso? Como que a gente pode? Quantas pessoas fazem perguntas difíceis para a gente sobre a Bíblia e a gente não sabe responder? Por quê? Porque a gente não conhece. Não é porque a gente não sabe falar, porque não conhece. Como que você vai falar de algo que você não conhece? Algo que você não vive? É fácil falar do que você vive. É fácil falar do que você conhece. É falar, isso aí que você falou para mim, não sei, é complicado. E pessoas fazem perguntas difíceis. E às vezes Deus manda essas pessoas fazer pergunta para nós, para que te molde. Não para que te afaste, mas para que você veja. Fala, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que buscar mais. Outras pessoas virão para fazer outras perguntas. E muitas perguntas serão mais difíceis. Mas eu tenho que ser sábio, eu tenho que conhecer. Tem que conhecer. Eu conheço tantas coisas. Por que eu não posso conhecer a verdadeira coisa importante? Que é a palavra de Deus. Tantas coisas em vão, a gente passa tempo. Mas com Ele, às vezes, parece uma eternidade. Que nós busquemos mais conhecer sobre Ele, sobre quem foi Cristo, sobre quem é Deus, sobre o que Deus quer. O que nós devemos fazer é através da sua palavra. Está aí, está na mão de todos. Hoje está tão fácil, aplicação de celular, aplicativo de celular. Tem até como você pôr para escutar. Se você não gosta de ler, tem como você ouvir. As suas desculpas estão ficando poucas. Antes vocês tinham muitas desculpas para isso. Eu não gosto de ler. Eu não tenho tempo para ler. Aí hoje em dia tecnologia, você pode ouvir. Mas não consigo acompanhar. Estou andando, prestando atenção em outras coisas. Não, fique em outro lugar, na sua casa, na sua cama. Põe a palavra, ouça a palavra. Acabando as desculpas, irmãos. Jesus está voltando. Amém, Jesus está voltando. Esperemos por isso. Tenhamos agarrado a Ele, a santidade dEle, andando pelo caminho que Ele andou, falando sobre Ele, sobre quem foi Cristo, o que Cristo fez por nós. Alcancemos a salvação através dEle, através da sua graça. Outro exemplo na Bíblia, que muitos conhecem também, Paulo e Saulo, né?
Nome hebraico Saulo, nome grego Paulo. Atos 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Foi para mim também um ano. Atos 9, do 1 ao 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Então a gente vê aqui uma pessoa, fariseu, judeu, que perseguia os discípulos de Cristo, perseguia a igreja de Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja antes de conhecer quem é o verdadeiro Cristo Jesus. Ele matava mulheres, homens, crianças. A gente vê uma passagem que eu não coloquei, mas vou aqui agora falar para vocês, do irmão Estevão. Ministrou uma palavra maravilhosa na frente de todos, perante ao Sinédrio. Falou com fervor, sabedoria, autoridade. Paulo estava presente, ouviu aquela ministração. Estevão, antes de morrer, sendo apedrejado, olhou para todos, olhou para os céus e disse: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Logo em seguida a gente vê Paulo recolhendo as vestes de Estevão. Paulo esteve presente. Paulo gostava de fazer aquilo que fazia. Paulo achava que o que fazia era para Deus, sem conhecer a Deus. Através do que? Das leis. Que os fariseus achavam que era o certo perante a lei. Esqueceu quem é Cristo, não sabia quem era Cristo, sabia que não conhecia o amor de Deus. Matava, perseguia, torturava. Esse era Saulo. Saulo, o perseguidor da igreja. E agora a gente vê a contra. Atos 9, 15 e 16, lá, por favor. Atos 9, 15 e 16. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa é a palavra de Cristo, através do seu servo Ananias, para Paulo. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O nosso caminho é sofrimento, irmãos. Vamos sofrer, passaremos por perseguições. O mundo nos odiarão, não gostarão de nós. Eles não gostam da verdade, não querem ouvir a verdade, não quer que você diga a verdade a eles. Quer viver naquela mesquicidade de vida, aquela vida suja e imunda. Quer que você, quando você fala sobre Deus, sobre Cristo, sobre o caminho certo, acha ruim, não gosta. Fala, esse cara é um lunático, esse cara é um maluco, religioso, esse cara é doido, esse cara aí não tem liberdade, esse cara é preso na religiosidade, o cara não consegue fazer nada. Eu estou livre. Livre do quê? Hoje nós temos liberdade em Cristo. Podemos dizer sim ou não para as coisas. Muitas dessas pessoas não conseguem dizer não para a bebida. A bebida domina. Não consegue dizer não para a droga domina. Não consegue dizer não para a putaria, prostituição, porque isso domina o seu coração, domina a sua mente. Nós, não. Pelo contrário, somos lavados diariamente pelo sangue de Cristo Jesus. Somos renovados diariamente através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Nos capacita todos os dias
a sermos umas pessoas melhores. Buscamos a melhoria em Cristo Jesus. Busquemos a santificação, que é o mais importante. Mas somos livres. Temos liberdade em Cristo Jesus. Não somos presos. Não estamos presos. Podemos dizer sim ou não para as coisas. O contrário deles. Que muitos deles o que dizem é desculpas. Desculpas às vezes farrapadas. Ah, não bebo pouco. Mas por que você não para de beber? Não. Posso tentar. Nunca conseguiu. Irmão, larga essa droga aí, para com essa droga. Não, eu uso só porque eu sou muito estressado. Busque Cristo. Isso liberta você desse estresse. Não, eu prefiro isso. Onde está a preferência, irmãos? Onde está a preferência do mundo? No mundo. Onde tem que estar a nossa preferência? Nos céus, no reino, em Deus, em Cristo. Temos que preferir isso. Desviar do mundo. Não é isolar do mundo. Não conseguimos isolar do mundo. Não podemos fazer igual os puritanos, que se isolaram, construíram um reino para eles, uma cidade para eles, porque eles achavam que eles são demais, tinham que viver longe do mundo. Vamos trazer só quem pensa igual a nós aqui. Trazer as pessoas que pensam igual a nós, fazer um grupo nosso, um grupinho, panelinha, né? A gente fala panelinha. Vamos fazer a nossa panelinha aqui, todo mundo pensa igual, todo mundo sabe quem é Cristo, busca Cristo, e aqui está tudo certo. O mundo lá, eles que se lasquem, né? Mas nós aqui, pelo menos, estamos salvos. Glória a Deus por isso. Mas não é assim, Deus não chamou assim. Deus chamou a gente para ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. Como você vai viver longe? Como que você vai ser luz fora do mundo? Se você está isolado? Como você vai ser sal se você não vai no mundo? Se você não prega o Evangelho? Se você não prega a verdade? Se você não fala de Cristo? Como que as pessoas vão ser salvas? Como que elas vão buscar a salvação se você que está ali sendo usado por Deus, você não abre a sua boca para falar de Deus? Como? A gente clama, a gente fala, a gente quer. Salva essa pessoa, Senhor, toca essa pessoa. Mas quando você está com ela, você não abre a boca para falar de Deus. Fala de mundo, futebol, carro, mulheres, corrida, e gente, e trabalho, e pessoas. Mas de quem é mais importante você não fala que é Cristo Jesus? Como que essa pessoa vai ouvir? Se Deus está dando a oportunidade para você, você ora para Deus. Deus, toque ela, eu preciso que ela vá. Mas quando Deus dá a oportunidade para falar dele, você não fala. Como, gente? Sejamos luz, sal da terra, assim como Cristo nos ensinou. Mesmo que sejamos apedrejados às vezes, os discípulos foram, Jesus foi. Quantas vezes Jesus foi expulso das sinagogas? Os fariseus queriam apedrejar eles, eles fugiam correndo. E muitas vezes a gente vai ser assim também. Vamos ter que fugir, vamos ter que sair. Mas o mais importante é sabermos que estamos fazendo o que Cristo nos chamou para fazer, que é proclamar o seu Evangelho, a sua verdade. Aleluia. Ô, glória, aqui é ao vivo. Tá tudo bem. Apaga, vamos lá na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Agora é Bíblia, gente. Agora tem que esperar eu abrir também. Segunda Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. Quem não encontrou, acho que o Juan já conseguiu colocar aí. Sou ministro de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões. Não, eu vou ler na tela mesmo, não deixa eu ver. São eles servos de Cristo, eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui
encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Essa foi a caminhada do nosso irmão Paulo. Onde nós não conseguimos nem passar por um problema, que já acha o fim do mundo. Quando a gente vê o caminho de Paulo, como Cristo Jesus chamou e falou que ele seria esse, sofreria pelo Evangelho, a gente não imagina o tanto, o quanto ele sofreu. Paulo sofreu muito, irmãos. Talvez até mais que os outros discípulos que andou com Cristo. Talvez até mais. Ele cuidava de todas as igrejas. Estavam presentes em todas as igrejas, foi chamado para os gentios para pregar o Evangelho. E os gentios daquela época, a gente lembra, era em Atenas, onde tinha a deusa Diana. Tinha outro deus que eu não lembro o nome, mas era um deus também terrível, daquelas coisas malignas. E Paulo foi lá, no meio desse povo, proclamando o Evangelho. A gente acha que o povo aceitava? O cara chega e fala, vocês estão todo torto, todo errado. Se converta. Não vai se converter, rapaz. Acho que eu falo, vou me converter. Amém, obrigado. Gostei de você, sincero. Sincerão é você, Paulo. Mas não. Os irmãos chicoteavam, os irmãos perseguiam, os irmãos queriam matar esse cara. Os irmãos queriam matar ele. Tinha dessa não. Mas ele entendeu que o caminho que Cristo chamou ele foi esse. Jesus não chegou em Paulo quando encontrou com Paulo na visão e falou assim, não, você vai passar por algumas coisas, mas está tudo em paz. Não, Jesus foi claro, você vai sofrer pelo Evangelho. Você vai sofrer. É isso que é importante a gente entender, que às vezes a gente vai sofrer, às vezes até muito mais do que a gente possa imaginar. Juan, abre para mim 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7, por favor. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas foram uma das últimas palavras para Timóteo, seu filho na fé. Paulo ensinou Timóteo tudo que ele passou. Ele mostrou tudo, não escondeu nada. Paulo não escondeu nada a Timóteo. Paulo falou sobre tudo, sobre perseguições, sobre falsos mestres, sobre as doutrinas, sobre o que Cristo quer, o que as pessoas fazem. Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, porque eu passei por isso, porque eu vivi isso. A minha experiência foi essa, Timóteo. Você talvez sim vai passar, mas talvez não, mas eu prefiro te avisar, para que caso venha a passar, você saiba que eu lhe falei o que possa estar acontecendo, e talvez vai acontecer. Essas foram as palavras de Paulo para ele, e depois ele termina com isso: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que é o mais importante, acima de tudo, de todas as coisas que passam, é guardar a fé. Não se perder, irmãos. É o que precisamos ter em mente. Não podemos se perder. É o que eu falo sempre aqui para todos vocês. Vocês já estão até... Não sei nem como é que falar. Quando fala muito, né? Mas isso eu falo sempre para vocês. Sobre isso. Que a gente tem um destino. Nós que estamos aqui sabemos o nosso destino. Nós aqui somos forasteiros, imigrantes mesmo, que a gente vem de outro país.
Mas a gente sabe onde é a nossa casa. E a nossa casa não é igual a minha, Brasil. É os céus. Amém. É a glória. É o reino. É para lá que temos que ir, é para lá que temos que almejar. E para chegar até lá tem que ser como? Assim como Paulo foi. Combatendo o combate. Terminar a carreira. E principalmente guardar a fé em Cristo Jesus. Pois é somente através da graça, irmãos. Não é através de obras. Não é através de caridades, de doações, boas ações. É através de Cristo Jesus. Às vezes a gente fica parando para pensar sobre o que diz em Apocalipse, sobre os galardões. Uns receberão muito, outros receberão pouco. Uns, né, talvez, ou tem até discussão sobre isso teológico, que uns ficarão tristes, outros não, outros acham que não. Eu acho o seguinte, se eu entrei lá, pode estar faltando um braço. Cheguei, irmão. Estou com Deus. Cheguei. Entendeu? Posso chegar igual que tem esse carro velho. Quem que já tem um carro velho que você ligava álcool de manhã no Brasil, quando era tempo de geada, você girava a chave e o carro vai. Enquanto você não dava um tranco nele, você não soltava, o carro não pegava. É desse jeito. Se eu chegar desse jeito lá, glória a Deus. O importante é chegar. O importante é estar. Entendeu? O importante é estar, irmão. Você chegou, o pé ficou para fora da porta, trancou, perdeu o pé, falou, aleluia, vou manco, tá tudo certo, Deus refaz, tá tudo certo, mas cheguei. Estou aqui onde eu sempre almejei estar. Entendeu? Não fui jogado lá no inferno, depois jogado num lago de fogo para sofrer a eternidade. Fui salvo, irmãos. Salvos somos nós. Através de quem? Cristo Jesus. É a graça, irmão. A graça nos basta. Busquemos isso, busquemos a graça. É só por ela, é através dela, irmãos. Busquemos a graça. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o terceiro ponto para finalizar, a gente vai entrar na reta depois. Pode abrir para mim, Juan, em João 3, versículo 1 ao 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, que significa mestre, né? Acho que alguns de vocês sabem que Rabi é mestre. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, quando Jesus falou para ele, a gente sabe que o encontro de Jesus com Nicodemos aconteceu na noite, né? Porque ele não podia ser visto de dia, que ele era autoridade entre os judeus, era um fariseu, tinha nome, renome, tinha fama, tinha um nome a zelar. Ele não podia ser visto com Jesus, uma pessoa que estava sendo perseguida, uma pessoa que estava indo contra o que eles acreditavam até então. Fazer milagres, maravilhas, pregava sobre a graça, sobre o amor, sobre o novo reino. E para esses fariseus era algo terrível. Estava indo contra o que eles ensinam, o que eles falam, o que eles pedem. Mas Nicodemos foi tocado. Ali foi plantada a primeira semente. E Nicodemos foi encontrar com Cristo. E Jesus explicou a ele como é o novo renascer, a nova criatura. E ele teve as dúvidas, umas dúvidas pra gente hoje que a gente foi ensinado, não. A gente entende, mas naquela época não entendia. Como assim nascer de novo? Tem que entrar virar criança para entrar na minha mãe? Como que eu posso ver? Se sou velho, minha mãe já está até morta. Minha mãe já morreu, não tem como. Mas Jesus explicou ele.
Falou que tinha que nascer da água, do Espírito. Então o batismo, como eu disse no começo, é esse nascer de novo. É esse que a gente tem que buscar. A gente olha para Cristo e seguimos os passos de Cristo. Jesus fez isso, eu farei. Jesus não fez isso, não tem ninguém que fez, não faço. Por que eu vou ser o primeiro a fazer errado, né? Ser o primeiro exemplo errado, o primeiro exemplo torto. Não. Então busquemos os exemplos que temos. A gente tem vários exemplos de pessoas que fez o que é certo e o que fez errado na Bíblia. E precisamos nós reinventar e fazer um outro pior, mais errado ainda. Não. Olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Cristo e seguimos os passos dele. Quando eu me converti, eu venho da base católica. Acho que muitos aqui não sabiam, mas meus pais são católicos. E eu fiz até os meus 15 anos, eu estive na igreja católica. Fiz crisma, catequese, comunhão, orava um livrinho que tinha, que era lá na frente orar para a igreja. Fui coroinha, não sei nem que vocês sabem o que é isso, talvez não, mas eu estou falando porque eu fui. Fui dentro da igreja católica, vivi dentro da igreja católica. Quando eu me converti, para minha mãe foi um baque. Ovelha negra. Para o meu pai é pior. Meu pai nunca gostou de igreja. Meu pai nunca gostou de crente, principalmente. E o filho dele estava virando o crente. Então, quando eu fui para o Brasil, minha mãe, eu expliquei um pouco a ela, com uma palavra. Principalmente quando eu me converti, primeiro amor, tudo ali, você vê que esse é o problema, né? A gente vê o erro dos outros, primeiramente. Então eu já vi que a minha casa, com a minha mãe, era cheia de imagem. Eu chegar lá, a palavra de Deus tá assim, ó, tira essas coisas aí, joga fora. Pedrão, velho, Pedro era eu. Fora, só tinha o batismo, talvez nas águas. Espírito Santo, longe de mim naquela época. Essas imagens aqui, Deus não gosta. Vai pro inferno, né, mãe? Esse era o time. Aí fui aprendendo mais sobre Deus, aprendendo mais sobre a palavra. Encontrei meu pai, não dei uma palavra para meu pai sobre Deus. Não falei nada, meu pai não perguntou nada. Por quê? Eu tinha medo. Tive medo. Meu pai não falou nada sobre a minha conversão. Não foi no meu batismo. Minha mãe foi. Meu pai não. Então voltamos para a Suíça. E fui aprendendo mais sobre Deus. Conhecendo mais o amor de Jesus. E sabendo que quem eu estava sendo era mais parecido com os fariseus, em vez de Cristo. Estava querendo ensinar a lei e não a graça. Então fui me convertendo, batismo do Espírito. O Espírito Santo foi entrando em mim, foi me consolando, me comovendo, me constrangendo de várias formas possíveis. Voltei novamente para o Brasil. Abracei minha mãe, orei por ela. Que o Espírito Santo te toca. Mas por mim está tudo bem. Não sou eu que vou julgar. É Deus que vai julgar tudo. Eu não sou Deus. A gente alerta, mas alerta com amor, não com agressividade. Então falei para ela novamente sobre aquilo. Ela entendeu, tirou algumas, outras ficaram. Mas algumas tirou, glória a Deus. Mas falei para ela que na palavra de Deus diz que a gente não pode adorar. Não pode haver idolatria a não ser a Ele. Não podemos adorar outro Deus a não ser Deus. Santos, eles foram pecadores como nós. A palavra de Deus diz, todos erraram. Maria era uma pessoa comum, agraciada, mas uma pessoa como qualquer outra. Se não fosse Maria, tinha sido outra mulher. Mas ela não é uma divindade, ela não é intercessora. É somente Jesus, mano. É somente através de Jesus. Não existe santo, não existe uma pessoa, não existe nada, somente Jesus. Através dele. Minha mãe entendeu. Enfim. Minha mãe pediu oração para mim todos os dias. Para me orar pela casa, pelo alimento. Isso virou um hábito. Por isso que eu falei para vocês aqui no início. Muitas vezes no início vai ser estranho. Vai ser diferente. Mas depois as pessoas vão querer que isso se torne um hábito. Vão pedir sempre, sempre, sempre. E isso foi o que aconteceu na casa da minha mãe. O meu irmãozinho, que eu tenho um irmão pequeno, ele fala com a minha mãe quando eu converso, ele se espelha em mim.
E isso para mim é uma felicidade enorme. Porque de saber que você está vivendo o que Deus te chamou para viver, e está tocando as pessoas que você ama, não tem preço, irmãos. Não tem preço. E eu olho para a minha vida, a pessoa que eu fui, e minha mãe me conhece. Minha mãe passou várias coisas comigo. Minha mãe já me foi buscar na prisão. Filho preso, embriagado. E hoje em dia, está livre, limpo. Através do sangue de Cristo, não tem preço. E as pessoas veem isso, veem essa luz em vocês, veem essa luz em mim. É isso que a gente tem que ser. É isso que a gente tem que buscar. É sobre Ele e para Ele. Meu pai, eu fui depois novamente, fui sozinho, minha esposa ficou, porque ela tinha muito trabalho no final do ano, fiz uma viagem no Brasil. Cheguei na casa do meu pai dessa vez, eu orei, jejuei, falei, vou falar de Cristo dessa vez. Outra vez não tive oportunidade, vai que essa é a última. E Deus está dando mais uma oportunidade. Se aquela fosse a última, eu não tinha falado. Então, cheguei na casa do meu pai e pensando uma forma, ele tem que me dar uma brecha. Meu pai tem que abrir uma brecha para mim. Entrar ali e falar, opa, Jesus, conhece? Então, estava ali com ele, conversando, então, chamei de velhote. Paizão e velhote. Falei, velhote, como é que tá as coisas? Bem, sei, como é que estão? Bem também, né? Vida corrida agora, né? Os irmãos da igreja. Aí falou, é verdade, né? E que você agora é crente? Aí meu coração já deu aquela disparada, sabe? Ei, desespero, Senhor, ajuda aqui. Não sabia qual que ia ser a resposta do meu pai. Mas olhando nos olhos dele, eu falei, sou aquele crente que obviamente você não gosta. Ele olhou para mim e disse, filho, eu te amo de todas as formas. Você sempre vai ser meu filho. Sempre. Posso até às vezes ser um pouco ausente, mas eu serei seu pai enquanto estiver aqui. Abracei ele e falei, pai, o senhor acredita em Jesus? O senhor crê que Deus morreu por nós, pagou o nosso preço? Meu pai desabou, gente. Nunca vi aquele homem chorar tanto. Acho que por isso que eu sou chorão. Porque, né, vivi uma vida de farsa, tentando segurar o choro, tentando ser uma pessoa rígida, dura, vendo meu pai assim, pessoa rígida, dura. Então eu não imaginava que eu era essa pessoa que eu sou hoje, chorão, e não via, vendo meu pai, ele chorava. E eu chorando junto. Né? Aí falei para ele, pai, confessa. O senhor acredita em Cristo Jesus como seu único Salvador e Senhor? Meu pai entregou a vida para Jesus naquele dia. Não é um frequentador de igreja, mas sempre está me falando de Deus. Sempre manda mensagem de Deus para mim. E isso que Deus tiver misericórdia, como Ele teve de mim, Ele terá do meu pai. Ele salvará a alma dele. Por isso, irmãos, não desistam de quem quer que seja. Por mais que seja difícil às vezes dá um desespero ao falar de Deus para algumas pessoas, e a gente imagina uma reação, mas Deus faz momento, Deus move tudo para que aquilo possa acontecer da maneira que Deus quis, e Ele vai fortalecer todos nós para falar sobre o Filho dele, que é o mais importante. Ele nos chamou para isso, para pregar o Evangelho. Esse é um chamado para todos vocês que estão aqui dentro, não somente para mim, não somente para quem está aqui na frente, mas para todos vocês. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que confessar o nome de Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Esse é o nosso mandamento, irmãos. Não nos esquecemos disso. É através dele e por ele. Continuando. João capítulo 7, versículos 50 ao 51. Obrigado, mano. Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo
para saber o que ele tem feito? Então a gente vê aqui que Nicodemos tentou defender Jesus no Sinédrio, quando eles estavam já planejando matar mesmo Jesus. A partir dali já não era mais as ameaças, já era a morte. Estavam já, vamos encontrar e vamos matar, porque ele está blasfemou, falou que é filho de Deus, falou que é Deus, tem que morrer perante a lei. Lei é isso, irmãos. Lei mata. Depois a gente vê em João 19, versículo 39 a 40. João 19, 39 e 40, por favor. Graças, Juan. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litros de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então a gente vê aqui Nicodemos, aquela mesma pessoa que foi visitar Jesus à noite, agora indo até o sepultamento de Jesus, até onde Jesus estava, na sepultura, de dia, como um discípulo de Cristo Jesus. Às vezes pode até demorar, para alguns é rápido, mas para uns tem um tempo. O importante é que a semente seja lançada, seja plantada, porque a semente ela floresce, irmãos. A gente vê na palavra de Deus em Mateus, quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre lançar a semente em solo fértil, mas ali não se trata só da semente, que a semente tem que ser plantada em solo fértil para que floresça. Ela floresceu em todos os lugares. A semente de Cristo floresce em todos os lugares. Não importa o local onde ela é lançada, ela vai florescer. O importante é como que vai ser depois. Ela vai sobreviver? Ela vai se fortalecer? Ela vai crescer? Por isso que tem que ser um solo fértil. Mas ela nasce em todos os lugares. No meio das rochas, no meio dos espinheiros, no meio das pedras, ela floresce. Essa é a palavra de Deus. Ela floresce, tem que florescer e continua florescendo em nossos corações. E aqui com Nicodemos foi assim. Demorou talvez. Para a gente também às vezes demora. A gente já vê às vezes quer lutar contra, né? Não quero ser não quero ir para a igreja não. Esses crentes aí são muito religiosos. Não quero esse povo não. Eu era essa pessoa, irmãos. Fui criado assim. Não querendo saber de igreja, mais velhos. De crente principalmente. Meu pai odiava crente. Eu espelhava meu pai. Vocês acham que eu amava crente? Mas Deus fez o quê? Vai amar sim. Vai se tornar vai ser um pastor ainda. Eu olho para a minha vida assim, às vezes, me pego pensando como Cristo é grandioso. Como Jesus é grande. E como a gente é miseráveis. Miseráveis somos nós. Que temos a salvação, mas almejamos o mundo. Em vez de almejar a Ele. Em vez de almejarmos a palavra de Deus na nossa vida, em vez de buscarmos a palavra para os nossos corações, almejamos o mundo, as coisas mundanas, as coisas que não nos dão salvação. E às vezes perdemos até ao dia pensando nessas coisas, preocupações mundanas. E Deus está ali, esperando você, todos os dias. Assim como teve a questão de Adão. Deus esperava Adão todos os dias no fim da tarde. E um dia Adão não veio ter relacionamento com Deus. Às vezes a gente é assim. Perdeu tantas coisas com esse mundo, pensando tantas coisas com esse mundo, que a gente perde o encontro com Deus. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente se lembre que Deus está em todos os lugares, presente em todos os momentos da nossa vida. Esperando que a gente vá até Ele todos os dias. Para termos um encontro com Ele. Para sermos transformados diariamente em novas criaturas. Agora para finalizar, eu vou falar novamente sobre Lucas 23. 39 e 43, por favor. Lucas 23, 39 e 43.
Obrigado, Juan. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. É isso que a gente não pode esquecer. E estar com Deus no paraíso, com Jesus Cristo no paraíso. O ladrão na cruz ali estava pagando era o pior crime para quem ia para a cruz naquela época. Era a pior sentença. Então a gente não consegue imaginar a sentença que era deles, porque a Bíblia não diz. Mas devia ser algo terrível para que eles estavam indo ali para a cruz. Eles cometeram talvez um crime perverso. Aos nossos olhos, algo terrível. Terrível. Mas para Cristo Jesus, Ele vê os nossos corações. Ele entende quando a gente realmente se arrepende, quando a gente está arrependido. E nos dá novamente a graça, a salvação. Os dois ladrões estavam insultando Jesus, não é só um. Em Lucas diz que era só um. A gente vê em Marcos, depois em Mateus, é os dois. E mais os fariseus também estavam ali também, gritando e insultando Jesus. Falou: se você é Cristo, você não é, sai daí, você não está falando que você é rei, você é filho de Deus, você é Deus. Mas não entendiam que Cristo estava ali para cumprir um propósito. Para todos nós que estamos aqui hoje. Morreu por nós, para que eu e vocês tenham salvação através dele. Através de Cristo. E o ladrão não passou pelo batismo das águas, como eu disse para vocês no início. Mas esse era o ensinamento ensinado para todos os discípulos. Tinham que ser batizados nas águas. Mas algo que o ladrão tinha que muitos não têm, era reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Que é o Espírito Santo, que nos dá esse conhecimento, que revela Cristo para nós, que nos constrange, nos comove diariamente. É o Espírito Santo que faz isso. Ele estava ali mexendo com Cristo, falando, de repente ele olha e percebe: esse é Cristo, Ele é o Salvador, Ele não merece, nós merecemos. Nós temos que pagar o que nós fez, mas Ele não. E Ele clama e pede o que a gente tem que pedir. Lembra-te de mim, Jesus, quando estiver no teu reino. E Jesus simplesmente responde ele como? Ainda hoje. Ainda hoje. Você estará comigo. Às vezes a gente pensa que Cristo Jesus, para algumas pessoas, para alguns pastores, para alguns líderes de igreja, você só consegue acesso a Cristo se você me dá uma oferta. Você só consegue alcançar Cristo se você ser servo da igreja, obreiro da igreja. Onde que está isso na palavra de Deus? Sejamos fiéis à palavra dele. Paremos de ouvir bodes. Comecemos a ouvir servos de Deus, pessoas de Deus, pessoas que dedicam, estão ali na frente, falando de Cristo, falando da palavra, não contorcendo a palavra, mas trazendo a palavra como ela é e como deve ser. Sem a santificação não veremos a Deus. Por isso eu falo sempre, temos que santificar, temos que buscar a santificação, porque sem ela ninguém vê a Deus. Assim está escrito, e assim tem que ser. E assim tem que ser. Busquemos a santificação em Cristo Jesus, irmãos, para que assim podemos reinar com Cristo na glória, porque Ele nos vê, Ele nos conhece. Para muitas pessoas, talvez, que me olham hoje, alguns podem ter ainda uma dúvida, até conversar. Mas alguns duvidam, e eu entendo super essa dúvida que eles tenham.
Porque eu fui uma pessoa terrível. Como minha esposa diz ontem, eu fui muito ruim. Ruim era eu. Meu pastor no Brasil, ele falou uma vez, quando eu me batizei, eu subi no púlpito, que eles foram orar por mim. Ele orando por mim disse: o Thales aqui, o irmão Thales que vocês conhecem, ele brigava com o diabo ver quem que era pior. Eu era essa pessoa. Se o que eu ia fazer o diabo falar que é ruim, eu falava, vou fazer pior. Eu era essa pessoa. Fui essa pessoa. Mas Deus, quando vem a nossa vida, quando Ele nos abre os olhos, quando cai as escamas dos nossos olhos, a gente olha para nós, a gente vê a graça, a gente vê Deus, e a gente percebe, fala através dele, só por Ele, através dele, Ele me ama, isso basta, isso nos basta. Para muitos às vezes não vai fazer sentido, mas para nós faz, isso é importante. A graça nos basta. Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Aleluia, Deus.